Estamos no ar. E você nos apoiando cada vez mais, sugerindo pautas, divulgando o que apresentamos aqui. Isso deixa a gente tão feliz, vocês nem imaginam, viu? Eu quero aqui agora, no estúdio central da TV FIB, começar pelo Silvio. Silvio, como é sentir ser presidente de uma entidade centenária, com as atividades que o SEAC apresenta à comunidade? Eu até gostaria de perguntar mais, além dessa sensação que você possa nos expressar aqui. O mandato é por quanto tempo e qual é a modalidade de eleição? Para mim é uma honra ser presidente do SEAC, pelo tanto que ele representa para a nossa cidade. Eu já estou no SEAC, na diretoria, há mais de 20 anos, e na presidência nós terminamos um mandato agora de 3 anos e na Assembleia Geral última fui reconduzido para mais 2 anos. Então, nos próximos 2 anos, continuarei como presidente do SEAC. Que beleza, não, gente? Quer dizer que a eleição, então, é por Assembleia, se eu entendi? Sim. Por Assembleia, perfeitamente. Não vou te fazer essa pergunta porque deve entrar muita gente, sair muita gente. A Assembleia ela é composta por membros... Por sócios, Por sócios, isso, né? Hoje, aproximadamente... Nós temos 86 sócios. 86 sócios, está aí, então. Agora, a sede atual, não a de 100 anos atrás, a atual, onde é que ela está hoje? Está na 7 de setembro, 8h30, a sede. Tá certo. Porque a sede está nesse local. Sim. Mas depois nós vamos perguntar para o Silvio, vamos fazer um teste de memória para ele, para dizer como é que o SEAC se apresenta em diferentes pontos da cidade, com diferentes serviços e faixas etárias. Mas vou passar para a Mônica agora. Mônica, bom, antes de mais nada, gente, eu estou agradecendo a todos vocês estarem aqui comigo, tá? Mas eu queria primeiro perguntar para a Mônica como que você conceitua a psicografia e o que tem a ver com seus livros, que são em número de 6. Eles têm algum tipo de cronologia? Você que acabou, no decorrer do tempo, descobrindo essa cronologia. O que você tem a explicar sobre a psicografia e esse dom que você tem? A psicografia, ela é uma habilidade que alguns médiuns têm de, por meio da escrita, ser intermediário dos espíritos. Os 6 livros, eles foram concebidos mediunicamente e eles foram recebidos de forma desordenada. Hoje, com os 6, nós temos uma ideia de, cronologicamente, como tudo isso foi programado. Então, em ordem cronológica, o primeiro livro seria no Egito Antigo, 2.700 anos antes de Cristo. O segundo seria na Grécia, 600 anos antes de Cristo. Depois os druidas, no limiar da era cristã. Depois o livro Laços de Amor, que é no Principado de Kiev, século X. França, movimentos cátaros, século XII, e o recente lançamento Janelas do Infinito, século XIX, no Rio de Janeiro. Há algum vínculo, há alguma ligação entre uma história na Grécia com o Rio de Janeiro, por exemplo, ou não? São fatos isolados que aconteceram nessa época? Há uma grande ligação entre um livro e outro. Na verdade, é uma família espiritual de algumas centenas de pessoas que vem evoluindo desde o Egito Antigo e passando
aí superando as suas limitações, adquirindo suas virtudes, e eles chegam através dessa linha do tempo, reencarnando nesses locais, e no Janelas do Infinito, ele, que é o século XIX, ele é um romance que ele se desfecha no Rio de Janeiro a partir de 1841, e no final do livro, já quando todos estão na espiritualidade, há uma programação que é colocada para que eles viessem a agarrar um desafio, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, a fundação do Centro Espírita Amor e Caridade. E que coisa linda, porque ela vem coincidir justamente quando se completa os 100 anos da entidade. Mas olha, ela vai contar mais, Tem mais coisa para ela poder falar para a gente, técnicas, horário, que ela... Olha, tem uma porção de coisa bacana que vale a pena esperar a gente passar o programa. Porque eu queria passar para o Rafael agora, que também é escritor, e queria saber dele como a nossa entrevistada, a Mônica, psicografa, você não tendo esse dom, quantos e quais livros já escreveu, e antes do e-book, que tem toda uma particularidade, que depois você vai explicar para a gente, você tem momentos para a sua escrita, ou a sua inspiração vem, se levanta no meio da noite e vai lá escrever no papelzinho? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Silvio, Purini. Eu escrevi 3 livros antes desse que eu lancei em 2019. O primeiro foi uma coletânea de poesias em 2012. Eram poesias que eu tinha ao longo dos anos, eu fui guardando, catalogando e montei esse livro, essa coletânea. Em 2013 eu lancei o Humor no Trabalho. Que é o que eu me referi aqui. Exatamente, que são Isso. contos, histórias reais que aconteceram ao longo desse período de 38 anos que eu trabalhei. Eu fui guardando aquilo na memória ou escrevendo, e alguns amigos me ajudaram também na hora de montar o trabalho final, o livro final. E o último, com o qual me identifico muito, que é De Sarney a Temer, lançado em 2018, que, para minha felicidade, foi lançado também na Bienal do Livro, a Bienal Internacional em São Paulo. E eu quero agradecer, porque eu recebi um exemplar aqui, e vai para a nossa biblioteca aqui, do programa também. E esse livro, ele conta a história desde o final do período da ditadura militar, em 1985, até o governo Sarney, o governo Temer. Do governo Sarney ao governo Temer, todo esse período histórico. É um livro que fala sobre a história do período e não necessariamente sobre questões partidárias. Ele retrata a história, ou seja, desse período longo que nós saímos de uma ditadura militar, voltamos, e aí você tem a reconstrução da democracia, né, no país, até o ano de 2018, durante o governo Temer. Agora eu lancei o 4º livro, que foi esse em e-book que nós vamos falar daqui a pouco. Com certeza. Como ele já é da área, ele já sabe já que eu vou perguntar agora para o Silvio o seguinte. Silvio, quais os critérios que vocês usaram e o que foi possível comemorar em uma semana 100 anos de SEAC? Nós ficamos programando essa comemoração já há uns 2 anos, né? Bom. Nessa semana nós tivemos assim, a grata satisfação de inaugurar o nosso auditório lá, que tem o nome do Richard Simonetti. Mas belíssima homenagem, merecida homenagem. E ele era antigo, com cadeiras antigas, né? E conseguimos fazer uma reforma total nele, desde o telhado até o piso, trocamos tudo.
e conseguimos reinaugurá-lo, né, no dia 2 de dezembro, que foi o aniversário. E nessa semana tivemos uma programação intensa de muitas palestras, lançamento de livros. E um deles, inclusive, esse que a Mônica da está Mônica, trazendo que ela aqui para a gente. vai falar para nós. Isso. E na quarta-feira, o pessoal todo lá da Câmara dos Vereadores vieram e fizeram uma homenagem para nós. Merecida, diga-se de passagem. Dando uma moção de aplauso e uma medalha a custos Vigilat. Que beleza. Para o nosso centenário. E também os Correios homenagearam, lançando o nosso selo comemorativo e o carimbo comemorativo, que ficou o mês todo carimbando as correspondências do Correio. Então foi uma solenidade bastante bonita, tá, e significativa na comemoração desses nossos 100 anos. Que beleza, parabéns. Mônica, para quem tem esse dom de receber, eu não sei se eu termo certo, são entidades, espíritos, para psicografar, existe algum tipo de compromisso para que a obra se realize? Você tem horário e local para escrever? Como é que funciona esse contato seu para poder receber essas mensagens? Funciona com muita disciplina. Na verdade, quando eu recebi o convite para iniciar os exercícios de psicografia em 2003, eu, sob orientação da espiritualidade, me dispus pelas manhãs, das 7h30 às 10h30, 11 horas, a exercitar a psicografia. E nesse tempo foram 10 anos de exercícios. Isso iniciou em 2003. Só em 2013 nós publicamos a primeira obra, quando a mentora ela autorizou que fosse publicado. Então, há uma disciplina muito grande em termos de horário, em termos de padrão vibratório, porque é uma atividade em que não adianta nós estarmos num ritmo e a espiritualidade estar em outro. Nós temos que ter uma sintonia, senão o trabalho não sai. E não é fácil ter uma sintonia vibratória de acordo com mentores que nos guiam. Então, na verdade, é um grande exercício, não só para o médium, como também para a pessoa Mônica, de manter uma disciplina com relação ao comportamento, ao sentimento, às ações. A coisa é meio puxada. Porque as pessoas... É importante a gente saber de viva voz de quem trabalha e se entrega para esse tipo de serviço, com esse dom, né? Porque não são todos que têm a mediunidade. E veja que a seriedade, né? Então, quando se vê pelos meios de comunicação, por mídias, uma porção de asneiras aí a respeito de psicografia, é bom dar vários descontos, porque a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar, não é mesmo? Mas eu passando de um escritor para outro, da Mônica para o Rafael. Rafael, conta pra gente aí como é que surgiu a ideia desse livro digital, você que há 22 anos escreve maravilhosamente nos jornais impressos de grande circulação, não só de Bauru, como do Brasil. E aproveitando o gancho da Mônica, tem alguma semelhança em sua metodologia de inspiração para esse seu trabalho, esse outro livro que você escreveu, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu começo pelo fim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
É admirável o trabalho Com certeza. da Mônica de psicografia. Eu sou fã, né? Mas, como ela bem disse, é muito difícil e eu imagino o quanto seja difícil fazer essa disciplina. Essa disciplina. O livro Falando um Monte, Reflexões sobre o Brasil, que é esse livro lançado em e-book, a ideia partiu primeiro de uma dificuldade, para ser bem honesto, de uma dificuldade com relação ao lançamento do livro em papel nos dias atuais, pelo seu alto custo, né? Então, conversando com a minha filha, que é jornalista, Marina Moia, conversando com a minha esposa, Célia Moia, que é professora, formada em letras, inglês, espanhol, nós chegamos à conclusão seguinte: o momento do digital. O livro digital, que o pessoal pode ler na plataforma do Kindle, pode ler no celular, no computador ou até no tablet, né? E aí nós encontramos na Amazon uma forma de fazer esse lançamento, inclusive sem custo, né? Custo zero. Com um trabalho, e esse trabalho foi desenvolvido pela minha filha, que tem uma capacidade muito grande com relação a mídias digitais, e ela fez esse trabalho transpondo do Word para a plataforma que o Amazon.com exige, né? E foi muito legal, é uma inovação, é uma coisa diferente, completamente diferente, né? Embora eu lhe confesse, eu sinto saudade do livro de papel, justamente por isso. Você vê, eu cheguei aqui hoje e lhe presenteei com o livro de Sarney a Temer e gostaria muito de presenteá-lo com um novo livro, mas na plataforma digital a gente não tem essa facilidade. Mas então, eu posso acessá-lo. Você pode acessá-lo. E todos os meus convidados que vierem aqui na nossa biblioteca aqui do programa pode acessar também e deve acessar. É só entrar no site da Amazon.com.br, procurar ou pelo meu nome, Rafael Moia Filho, ou Falando um Monte, Reflexões sobre o Brasil. O Falando um Monte é uma alusão ao meu blog, que está completando esse ano 12 anos. Que beleza, e que tem mais de 1000 artigos publicados, não só meus, mas também de alguns jornalistas e alguns escritores famosos, da onde veio a ideia do livro. Ou seja, como você colocou, eu escrevo para jornais e blogs desde 96, 97. Então, nesse período, tem uma história que se forma a partir dos artigos que foram publicados nos jornais. Nós pensamos alguns, porque, como eu lhe falei, são mais de 1000, mas no livro tem 144 artigos. Então deu para colocar aí. E os colocou cronologicamente ou não? Ou sobre temas? Qual foi a escolha? Com temas. O tema e a colocação do órgão de imprensa onde ele foi publicado e a data. Então, Jornal da Cidade, Jornal Tribuna de Bariri, Estadão em São Paulo, Diário da Manhã em Goiás, e assim por diante, e sempre colocando a data na qual ele foi publicado. É bem jornalístico também, né? Porque dá a fonte aí de onde saíram todas essas matérias. Mas, Silvio, além do desenvolvimento da doutrina espírita do SEAC, eu gostaria de saber do Silvio ainda quais outros serviços, independente de credo, raça, classe social, em que locais da cidade ocorrem. Porque isso é que é bacana. Você não pergunta se a pessoa ela é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita. Vocês vão e prestam o serviço. Como é que é? E quais os locais, se a sua memória, o teste da memória que eu falei, é esse daí? Porque são vários, diferentes faixas etárias e eu queria saber se houve algum pré-estudo para se definir o local, desenvolvimento das atividades que vocês, porventura, atuam, né? Porque vocês trabalham em diferentes, realmente, locais de Bauru. Sim. Tanto no centro da cidade, quanto na periferia, núcleos habitacionais. Conta pra gente, a palavra é sua, Silvio. Dentro do nosso estatuto, nós temos uma missão dupla. Uma é a divulgação da doutrina espírita, que é uma doutrina baseada no cristianismo.
né, dos ensinamentos de Jesus. Isso a gente faz mais na sede. E nós temos na periferia de Bauru 6 núcleos instalados e mais o albergue noturno para atender a população mais carente, que também é o outro item da nossa missão, que é atender a essa população mais carente. É fazer a assistência social, a filantropia e pregar o que Jesus falava, né? Certo. Amar ao próximo como a si mesmo. E a forma melhor de você amar ao próximo é tentar ajudá-lo. E é isso que nós temos feito. Nós estamos na periferia, dentro desses 6 núcleos, com 1.015 crianças por dia sendo atendidas. Que maravilha. Em forma de creches? Não, é assim, ela vai na escola num período, no outro período ela vai no nosso projeto. Perfeito. Tá? Então é de 6 a 14 anos que a gente atende essa quantidade de crianças e pré-adolescentes. Que maravilha. Em vez de ficar na rua, tem esse Exatamente. Acompanhamento aí. Puxa vida. E lá no albergue noturno, o que antes nós atendíamos basicamente migrantes, nos últimos anos nós temos atendido muito mais morador de rua do que migrantes. Então a população de rua, que é uma população também bastante carente, e nós estamos dando... está muito crescente também, né, Tem crescido bastante. Nós estamos com um atendimento lá dia e noite, o albergue noturno não fecha, para atender essa população. Então, basicamente, esse é o nosso atendimento. E esses 6 núcleos seus são divididos, se eu não me engano, não tem um na Nova Esperança? Tem Vila Asilo? Vila Asilo. Lá perto da rodoviária? Né? Da rodoviária é o albergue. É o albergue. Isso. Tem no Fortunato Rocha Lima, que é o Girassol. Certo. Tem o Nós vamos trazer o Girassol para cá a pedido do Silvio, viu? O pessoal do Girassol esteja aí atento aí. Via Silvio Turini aqui, nós vamos trazer aqui para a gente poder falar também do trabalho bonito. Dos outros núcleos também, pode. Não precisa ter ciumeira, não. Vai dar tempo para todo mundo. Tem o Seara de Luz, lá no Ferradura Mirim. Certo. Tem o Colmeia, na Vila São Paulo. Olha só que beleza. Então, esses são os 6 que... no Jardim Ferraz aí também temos o Crianças em Ação. Então, esse Crianças em Ação, inclusive, atende adultos em cursos profissionalizantes. Que beleza. Mônica, quanto tempo demorou para acontecer a primeira publicação? Você falou que foram 10 anos, né? Isso. Porque você teve que ter toda aquela preparação. Agora, esse último, e nele agora nós vamos nos focar mais. Quanto tempo levou? Como é que foi o trajeto dele? Conta aí a ideia da produção desse último livro, que chama-se... Janelas do Infinito. Janelas do Infinito. Normalmente, esse trabalho ele demora 1 ano, porque a psicografia uns 6 meses, mas após eu entregar na editora, normalmente eu viajo, vou até o local, verificar algumas coisas, algumas citações do livro, e passa-se também por revisões, tanto históricas quanto ortográficas, e então há um trabalho que normalmente de 2013, a partir de 2013 foi um livro por ano. Que beleza. E eu queria salientar que numa das visitas que fiz ao SEAC, para o convite, encontramos lá o Uriel Almeida, e ele nos relatou, e eu gostaria de você, Mônica, de viva voz, nos dissesse a respeito desse último livro. Sem você saber de nada, e nós vamos fazendo um programa falando do centenário e vamos falar desse material maravilhoso que vocês têm guardado lá. É uma reserva histórica. Quando ele fala do espiritismo, lá está registrado pastores, padres. Então, sabe, tira essa bobeira da cabeça aí de que
é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, tudo é Jesus e Jesus está à frente de nós, tá bom? Ocorreu o quê? Que no livro, no final do livro, quando há essa programação espiritual da fundação da nossa casa, do Centro Espírita Amor e Caridade, há uma assembleia de mentores, onde há sacerdotes, pastores, médicos, enfim. Os diferentes segmentos que formam a nossa sociedade, né? Isso, e são nominados no livro. E um desses nomes, inclusive, veio como Pastor Bizarro. E eu achei um tanto estranho esse nome e eu pedi para que esse nome fosse retirado do livro e o livro foi impresso e posteriormente a isso, numa obra que houve lá no SEAC, foram encontrados algumas caixas com atas dos primeiros decênios da fundação do SEAC. E nessas atas, os médiuns videntes, eles registravam as suas vidências. E tem uns 12 nomes no livro que aparecem nessas atas, que eram desconhecidas. E um desses nomes é o nome do Pastor Bizarro. Perfeito. Fiz questão de registrar, Mônica, para mostrar a veracidade, a força, né, desse trabalho que vocês desenvolvem. Eu pediria agora para o Bruninho dar uma corrida, porque nós estamos estourando o tempo, né? E eu gostaria de saber do Silvio o seguinte: Silvio, com tanta coisa que vocês fazem, como é que vocês sobrevivem, materialmente falando? Cada um sobrevive dos seus honorários, porque... Não. Digo em relação à manutenção das obras, porque são 6 blocos. Estou pensando que você está falando assim, das não. pessoas. As pessoas são todas voluntárias. Todas voluntárias, né? Certo. E do SEAC nós temos uma porção de locais lá dentro que nos dão um rendimento. Perfeito. Então nós temos um café, temos Nota Fiscal Paulista, temos telemarketing, temos a própria editora, né? Os bazares. Então tudo isso soma para que a gente possa manter. E os núcleos eles têm assim um subsídio da Prefeitura, do Estado e Federal. Então nós temos convênios com a Secretaria da Educação e com a Secretaria do Bem-Estar Social, que nos auxiliam na manutenção de todas os 6 projetos da periferia e mais o albergue noturno. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Em mesmo céu, minhas estrelas, em mesmo mar e o infinito, não é maior e o meu amor nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Abraçados com o sentimento de amizade fortalecida, dever cumprido e com o prazer imenso de se falar de talentos, boas ações que aqui foram expostos, desejamos a todos que nos sintamos cada vez mais unidos. E você que sempre nos acompanha, sinta-se também abraçado. Até!